Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo comentando um pouquinho com vocês sobre como que é a minha rotina com a alimentação hoje em dia. Gente, mudou bastante. Antigamente eu comia várias vezes ao dia. Eu tomava o meu desjejum, né, de manhã cedo. E quando dava, não era sempre, eu fazia um lanchinho lá pelas 10 horas da manhã. Almoçava depois ao meio-dia, entre meio-dia e 1 hora da tarde. Quando dava também, eu fazia um lanchinho às 4 horas, 3 horas, 4 horas da tarde. E depois tinha o jantar, né, 8, 8 e meia da noite, às vezes até 9 da noite, dependendo do tempo que eu tinha, né, do horário que eu chegava do meu trabalho. E às vezes, nem sempre, eu fazia um lanchinho ainda antes de dormir. Gente, olha que contraste. Hoje eu como 2 vezes ao dia. 2 refeições só por dia. Pois é, gente. Até eu fico pensando assim, parece tão pouco, né? Eu nunca pensei que eu ia conseguir comer somente 2 vezes ao dia. Então, eu lembro que quando o meu esposo, quando ele me propôs da gente fazer, tentar fazer 2 refeições somente por dia, eu fiquei pensando, nossa, 2 refeições o dia inteiro. Pensava que eu não ia conseguir. E isso, gente, foi uma coisa incrível que eu fiz na minha vida. Foi muito bom. E eu já vou explicar para vocês por que foi muito bom, como isso tem me beneficiado. Hoje eu já acostumei. Mas antes de eu falar dos benefícios que eu senti, né, isto é a minha experiência que eu estou contando, eu vou falar para vocês como está a nossa rotina alimentar hoje. Bem, a gente levanta bem cedinho, sempre tem um monte de coisa para fazer aqui na chácara, né? Nós levantamos bem cedinho e aí eu faço um suco para nós. É a nossa primeira refeição, só que eu não chamo de refeição, então não faz parte da refeição. Por quê? Porque é líquido, é um suco sem nenhum resíduo sólido, não há digestão. Então eu não considero como refeição, embora ele vai ajudar muito a nos nutrir, né? Nós gostamos muito de suco de melancia, mas não é só este que eu faço. Então, acho que umas 2 vezes, 3 na semana, eu faço suco de melancia, só melancia, né? Coada, então eu bato no liquidificador com semente e tudo, gente. E aí eu coo, porque ele tem que ser bem líquido mesmo, para não haver digestão. Porque a gente gosta de fazer um jejum intermitente, né? Que é tentar dar um espaço maior entre uma refeição e outra, um espaço muito grande. Então a gente fica muitas horas sem comer nada, e aí emenda com as horas da noite, que tu também ficou sem comer nada, e aí no outro dia, antes de comer mesmo, de tu ativar o teu aparelho digestivo, a gente toma aquele suco. E este suco, como ele é líquido, coado, cai direto na corrente sanguínea, é maravilhoso isso, e o teu aparelho digestivo ainda está em repouso, em descanso, o que beneficia muito a saúde, conforme que a gente tem lido, é muito bom, gente. Então, assim, umas 2, 3 vezes por semana eu faço o suco de melancia, e nos outros dias da semana eu faço um suco, é uma mistura, eu coloco cenoura crua, beterraba crua, maçã e laranja. Então, para nós dois, né, para mim e para meu marido, eu coloco 4 laranjas, 2 maçãs, uma cenoura inteira e uma beterraba inteira, descascada, claro, né? Então eu uso aquele aparelhinho, tipo, como é que chama? Centrífuga, aquele que tu coloca a fruta, tu pica ela, né? Coloca ela em cima, já sai o suco da fruta no copo, assim, ele extrai todo o líquido que tem na fruta. Então é um suco que não vai água, é a água da própria fruta, pura, sem açúcar, sem nada. Gente, pensa na maravilha que é isso para o nosso organismo. De manhã cedo, tu acorda, não colocou nada ainda no teu organismo, só água. Porque assim que a gente acorda, a gente costuma tomar água em jejum, né? É muito bom, pelo menos um copo de água. Mas depois disso vem este suco. E aí a gente toma esse suco maravilhoso, fresquinho, extraído ali, né? Da fruta e do legume na hora e toma assim. Ai, gente, é um bálsamo para o nosso organismo. Vai direto para a corrente sanguínea. É muito bom. E aí, gente, depois deste suco, nós não comemos nada até umas 11 da manhã, 11h30. Entre 11 da manhã e meio-dia é que realmente é o nosso desjejum. Aí que nós vamos comer mesmo para valer. Então, é um jejum intermitente que a gente faz, porque a gente já ficou a noite inteira sem comer nada.
E aí a gente acorda, só toma esse suco, né? Que não tem não tem sólido nenhum. E aí a gente continua então esse jejum intermitente até as 11 da manhã, 11h30 por aí, às vezes até meio-dia a gente começa a comer. E aí é o nosso desjejum, gente, que é muita fruta, pelo menos 3 tipos de fruta. Normalmente, no nosso jejum tem que ter manga, banana e mamão, mas às vezes a gente alterna uma delas por outra, né? A gente vai trocando. Mas essas 3, assim, são as que a gente mais come mesmo diariamente. Então, são frutas, a gente come bastante quantidade de fruta e sempre antes de comer o pão. Nós não tomamos café com leite, né? Porque nós não tomamos leite, né? Como eu falei para vocês já lá no outro vídeo, nós somos vegetarianos estritos. Então, a nossa alimentação é semelhante à alimentação vegana. Nós não comemos nada de origem animal. Então, a gente não toma café com leite de manhã. E então, o que a gente faz? A gente come frutas. Antes eu fazia batida, vitamina de frutas, né? Hoje em dia a gente está preferindo comer ela in natura mesmo, morder, mastigar a fruta. E além também de muitas frutas no desjejum, nós também comemos castanhas, aveia, alguma fruta seca, como cranberry, por exemplo. Geralmente eu gosto de comer esta, né? Ou uva passa às vezes, mas eu prefiro cran. E também, gente, eu faço um pãozinho, que eu não como glúten, né? Então eu faço nosso pãozinho aqui em casa, nosso pão sem glúten. E só que a gente não come um monte de pão, a gente come as frutas primeiro e come o pão depois. Porque se a gente inverter, a gente vai comer mais pão e não vai ter espaço para fruta. E a ideia é comer mais frutas do que pão, porque o pão, embora tenha seu valor, né, nutricional, não se compara com as frutas, né, gente? Se tivesse que deixar eu preferiria deixar o pão e continuar comendo as frutas. Fruta tem vitamina C, entre outras tantas vitaminas, né? Aumenta o nosso sistema imunológico, enfim, gente, não dá nem para falar. Se há um alimento perfeito, são as frutas, né? Então nós comemos muitas frutas e aí depois o nosso pãozinho. E as castanhas, nós comemos castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, nozes, só que assim, não todas ao mesmo tempo. Então a gente come, por exemplo, como a gente faz 2 refeições por dia, hoje, por exemplo, se no café da manhã, no nosso desjejum, né, que é entre 11 da manhã e meio-dia, se a gente comeu amêndoa, a gente come algumas unidades, tipo umas 5 amêndoas, 5, 6 amêndoas. Aí, no nosso almoço, que é a nossa segunda e última refeição do dia, nós vamos comer a castanha do Pará, por exemplo. Aí no outro dia, no desjejum, a gente vai comer castanha de caju na primeira refeição e na segunda nozes. Então a gente vai alternando as 4 oleaginosas, entendeu? É assim que a gente faz. E é isso, gente, é basicamente isso o nosso desjejum e é nesse horário, entre 11 da manhã e meio-dia. Eu também não posso deixar de falar que quando eu faço este pão, eu faço também o nosso patezinho. E a gente não usa no pão margarina, manteiga, nada assim, dessas coisas que a gente compra no supermercado, né? Então eu faço os nossos patezinhos. O que eu mais gosto de fazer, normalmente o que eu costumo fazer é o pastê de semente de girassol. Então, eu vou ensinar esta receita no meu canal. Eu faço às vezes de semente de girassol, às vezes eu faço com alguma castanha também. É uma delícia, gente, muito bom. Eu acho assim que a gente descobriu uma das melhores misturas para o pão, digamos assim. Até quando eu faço sanduíche, é o que eu coloco no meio, sabe? É muito bom. E aí, gente, a nossa segunda refeição do dia, que é o nosso almoço, é lá pelas 17 horas, ou até um pouquinho mais, entre 17 e 18 horas. E depois disso, a gente não come mais nada, né, gente? Aí acabou. Aí nós vamos comer somente no outro dia, novamente. Começando com aquele suco que eu comentei com vocês, né? E o suco coado. E depois a primeira refeição mesmo, sólida, meio-dia novamente, com o nosso desjejum. E então essas são as 2 refeições que a gente faz. O suco, se é que dá para chamar de terceira refeição, mas eu acredito que não. O suco, depois ao meio-dia, o nosso desjejum. E depois, entre 17 horas e 18 horas, o nosso almoço. Depois a gente não come mais nada. Então, gente, no primeiro mês que eu comecei a fazer isso, olha, foi difícil. Eu estranhei muito. Eu falei, nossa, não vou aguentar. E eu pensei que eu ia emagrecer muito, porque eu não posso, né?
Mas eu acho assim que quando a gente não tem o que emagrecer, a gente não emagrece. Eu acho que se alguém faz isso, alguém que precisa perder peso, eu acho que perde. Porque, mas uma coisa eu percebi, gente, que mudou em mim. Eu não emagreci porque eu não tinha que emagrecer. Gente, eu tenho 45, 46 quilos, né? Eu fico alternando entre 45 e 46. Não tinha que perder. Mas uma coisa eu percebi, uma coisa assim que foi visível e foi incrível. E eu amei. Assim, mesmo sendo magrinha, a minha cintura, ela diminuiu a circunferência. O meu estômago, ele baixou muito. Sabe? Gente, mesmo sendo magrinha, eu comia tanto. Não só em quantidades, né? Porque isso é uma coisa que hoje em dia também eu tomo cuidado. Eu fazia meu prato assim, sabe? O olho maior que a barriga. Porque eu pensava assim, eu sou magrinha mesmo, né? De família, posso comer bastante. Não, mas não é assim. O meu estômago era dilatado. Então, mesmo sendo magrinha, eu percebia o estômago dilatado quando eu colocava uma blusinha mais justa. E como diminuiu eu diminuí a quantidade de refeições e a quantidade de cada refeição, o que aconteceu? O nosso estômago é um saquinho, ele deu uma diminuída de tamanho. Então, gente, assentou no lugar assim, ficou tão bonito, retinho. Porque imagina a magrinha com o estômago dilatado, né? O estômago dilatado não é bom nem pra magrinha, nem pra gordinha, né? Não é legal. Mas eu achava aquilo tão normal, eu achava que o meu estômago era assim e ia ser assim a vida toda. Então, quando eu percebi que quando eu mudei o método de alimentação, que o meu estômago ele voltou para o lugar, eu diria assim, e a minha cintura deu uma diminuída, toda a circunferência aqui da cintura. Eu fiquei tão feliz. Que diferença, gente. Eu gostava muito, mesmo sendo magrinha, eu gostava muito de usar camiseta solta, assim, sabe? Porque eu achava meu estômago saliente, eu me achava meio quadrada, não tinha muita cintura. Hoje, eu gosto de usar a blusinha mais justa, porque eu não me importo mais com isso, né? Porque graças a Deus o meu estômago ele tá mais comportado. Então eu cheguei à conclusão de que como é bom uma reeducação alimentar, como é bom uma disciplina e como é bom a gente descobrir que a gente não tem que viver para comer, mas sim comer para viver. Então, assim, eu não estou dizendo que todas as pessoas, todos os tipos de pessoa, porque cada um tem uma saúde diferente, uma idade diferente, que todas as pessoas se adaptariam com somente 2 refeições por dia. Não. Mas deu certo para nós foi muito bom. E entre outros benefícios também que tem além desse que eu falei, de comer menos vezes ao dia, uma das coisas é também, gente, dar uma folga para o nosso aparelho digestivo. Porque pensa bem, eu que comia várias vezes por dia, né, ainda quando dava, fazia ainda um lanchinho no intervalo entre uma refeição e outra, é a mesma coisa que tu ligar a tua máquina de lavar várias vezes por dia, só que em algumas vezes tu não encher ela. Tu colocar lá um par de meia só, para ela fazer todo aquele processo, porque a máquina, mesmo que tu coloque 10 quilos de roupa, ou se tu colocar um par de meia lá dentro, ela vai encher, ela vai lavar, vai deixar de molho, vai enxaguar, ela vai gastar luz, água, enfim, tudo bem que tu pode escolher um nível de água mais alto e mais baixo, mas o tempo para lavar, sabe, vai ser o mesmo. Ela vai passar por todas as etapas. E isso aí é muito ruim. Imagina isso, tu fazer isso com o teu organismo, né? Às vezes a gente acabou de comer, aí mal terminou a digestão, a gente já vai lá, coloca outra coisa no organismo, aí começa todo o processo de digestão de novo. Isso vai fadigando o nosso organismo. Outra coisa legal também, gente, neste método que a gente adotou de alimentação, de comer até 17, 18 horas, depois não comer mais, é muito bom, porque eu tinha de vez em quando à noite, assim, quando eu comia à noite, 8h30 da noite, 9 da noite, eu tinha às vezes um pouco de, não sei se é refluxo que chama, azia. E eu nunca mais tive esse problema também, porque se você não comer à noite, você não vai ter um problema, né, quando você for deitar. Claro, eu não vou dizer assim, nunca mais eu comi nada à noite. Se tem uma ocasião especial, se eu vou numa festa e é à noite ou num jantar, eu vou comer à noite, né? Ou então se a gente está com visita em casa, né, que come no horário que é normal, que eu digo assim, que a maioria das pessoas comem, a gente come também à noite para acompanhar um pouquinho só, né, a gente sai um pouco da rotina, mas não faz parte da nossa rotina comer à noite, nós não comemos à noite, né, normalmente. E isso foi muito bom. E sem falar que eu acredito que
comer à noite é um dos motivos do ganho de peso, sabe? Eu acho que o jantar, eu acho que é uma das refeições que mais engordam, é comer à noite. Porque uma vez eu ouvi um personal trainer falando que quando a gente come depois das 18 horas, o organismo não sabe o que vai fazer com aquilo ali, porque a gente não vai mais, geralmente a gente não vai mais gastar energia à noite, né? A gente já trabalhou, a gente já fez tudo que tinha que fazer, né? A gente dificilmente vai caminhar, vai correr, enfim, à noite. Então, o organismo fica sem saber o que fazer com aquilo lá que tu comeu, né? Então, a tendência de engordar eu acho que comendo à noite. Outra coisa que eu percebi também, depois que eu comecei a comer somente 2 vezes ao dia, é que eu consegui beber mais água. Porque antes, quando eu comia várias vezes ao dia, geralmente eu estava com o estômago cheio a hora que eu lembrava de tomar água. Aí eu falava, não, mas recém eu comi, eu não vou tomar água agora. Né? E então, eu ficando mais horas com o estômago vazio, eu vou tomando água durante esse tempo, eu vou me hidratando. E aí nisso eu ganho saúde, né? Porque nós precisamos de muita água para o bom funcionamento dos nossos órgãos. E também hidrata a minha pele, né? A gente precisa de água, né, gente? E também em relação ao jejum intermitente, a gente tem visto muitos vídeos de médicos falando, e também matérias, né, de médicos, reportagens, explicando que o jejum intermitente ele também colabora para combater infecção crônica, gente. Eu achei isso super legal. Eu tenho um problema de artrite reumatoide, que é uma doença autoimune e ela causa inflamações crônicas também nas nossas articulações. Então isso ajudou muito na minha saúde também, o jejum intermitente. Enquanto eu estou sem comer, eu estou dando um descanso para o meu organismo, estou dando uma pausa, né? E as pessoas acham assim, enquanto não está comendo, está enfraquecendo. Não, eu pensava assim antes. Não, o meu organismo está se fortalecendo, porque quando a gente come, gente, o organismo ele se volta todo para a digestão, né? Para aquele órgão ali, no aparelho digestivo, para fazer digestão. Tanto é que logo que a gente come, a gente não fica mais assim, não é preguiçoso, mas fica difícil tu comer e fazer uma atividade física, não tem que dar um tempo, né? Porque o organismo está tão voltado para a digestão que as outras funções ficam mais, né? Preguiçosas, eu diria assim. E quando eu estou fazendo um jejum intermitente, o meu organismo consegue dar atenção às outras áreas do meu corpo, não a área do aparelho digestivo ali, né? E eu acredito que ele consegue cuidar melhor das outras partes também. E isso não é só eu que acho, a gente já leu, a gente já viu, inclusive aquele médico que eu comentei no vídeo que eu estou falando sobre alimentação, sobre como eu mudei a minha alimentação, que eu mencionei um médico, um doutor chamado Samuel Delalaste, inclusive eu deixei, acho que na descrição do vídeo, um link dos vídeos dele. Ele também fala sobre jejum intermitente, então muitas coisas que eu estou falando aqui, nós aprendemos com ele, e entre outros vídeos de médicos também. E tem feito muito bem para nós, gente, para mim e para o meu esposo também. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, até porque se eu continuar falando vai ficar muito longo, e o sol também já está querendo aqui invadir a minha sombra, e está pegando aqui no meu rosto. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma curiosidade em relação à nossa alimentação, podem deixar aí nos comentários que eu vou responder um por um, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!